Está definida as quartas de final da Copa do Brasil, ou melhor, a lista de times na quarta de final da Copa do Brasil está definida e eu diria que todos os times que estão nela estão felizes. Não é só felizes porque passaram. Obviamente, o torcedor do Flamengo não está feliz e o do Atlético Mineiro está feliz, o do Inter não está feliz e o torcedor do Fluminense está feliz. Não é essa a questão. A questão é que todos estão felizes com os adversários. Se mandasse fazer uma lista realista, ou pelo menos se mandasse antes das quartas de final, aprovar essa lista, tirando questões de rivalidades, né, todos aprovariam, os torcedores dos 8 clubes que estão lá. Porque todo mundo se acha capaz. Só que isso deixa um tempero ainda melhor para o sorteio da próxima terça-feira. Eu sou Gabriel Amaral, vamos embora para a gente falar sobre essas quartas de final da Copa do Brasil, que terá agora, nesta terça-feira, o seu sorteio na sede da CBF. Vamos lá, tá? Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Eu já havia comentado aqui as outras classificações, né? As classificações dos 6 times que passaram na quarta-feira, só acrescentando meus pitacos rápidos, né, sobre os que passaram nesta quinta. O Vasco varreu a equipe do CSA, uma vitória, enfim, que deixou um pouco mais tranquila a torcida do Vasco, que estava num desespero gigantesco, por sinal, né? Fui até dar uma olhada aqui no scout do jogo. Eu vi o jogo, né? Na verdade, fui dar uma olhada no scout aqui de finalizações, mas eu cheguei a ver o jogo. O Vasco teve uma vitória bem tranquila, na verdade, né? Na hora que tomou o primeiro gol no segundo tempo, pareceu que ia, né? Diniz, né? Mas nada demais também. Venceu por 3-1 em casa, depois de empatar 0-0 fora. O Cruzeiro sofreu muito mais. O Cruzeiro da Copa do Brasil não merece estar aonde ele vai estar aqui nesse ranking, ok? O Cruzeiro não merece. Ganhou por 1-0 fora de casa, o cara que só olha o resultado fala bem assim, por 2-0, perdão, fora de casa, resultado agregado Cruzeiro 2-0, foi tranquilo, né? Não foi. Teve um jogo em casa onde o time saiu, até por um ou outro ali, mas saiu vaiado, e fora de casa ganhava por 1-0 num jogo em que não era um grande jogo do Cruzeiro, e teve um pênalti aos 45 do segundo tempo, literalmente, né? Aos 43, para ser literal. Que o jogador do CRB bateu, o Cássio pegou o pênalti, aí já nos acréscimos sai o segundo gol do Cruzeiro. Então assim, ficou extremamente perto de ter uma zebra nesse jogo contra o Cruzeiro. Acho que o cobrador lá do CRB vai lamentar durante um bom tempo. Então, eu vou ranquear aqui os 8, vou dar meus argumentos, tá? Sobre os 8, ou melhor, não vou ranquear os 8, acho que vou ranquear os 7 e depois eu falo um pouquinho sobre o Fluminense, porque obviamente a minha ótica é de quem a gente quer pegar, né? Bem, vamos lá, tá? Pensando nos 8 adversários, né? Os 8 classificados são o Corinthians, estou falando na ordem que é o ranking da CBF, tá? O Corinthians é 4º no ranking da CBF, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense, sim, o Fluminense está atrás do Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil, recentemente, né? Só para relembrar, e perdeu uma final também, se eu não estou enganado. Então, né, recentemente tem explicação, por mais que eles estejam na B. Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo, Bahia, Vasco e Cruzeiro. 3 cariocas, 2 mineiros, um baiano, um paranaense e só um paulista. Surpreendente isso aí, né? Todo o torneio está concentrado, a parte mais forte, né, na região sudeste, né? Não é todo o torneio, mas está concentrado. São 6 na região sudeste, 1 na região sul, que é do Paraná, não tem nenhum gaúcho mais, e um também da região nordeste, que é o Bahia. Vamos lá, tá? Feita essa divisão, para mim, eu vou justificar cada um, mas eu vou ser bem rápido aqui na minha subdivisão, tá? Para mim, a subdivisão hoje, se eu for falar pelo que cada um fez no ano, e como que eu normalmente faço, tá? Eu considero o seguinte: para você querer enfrentar no mata-mata, tem que levar em consideração uma pequena quantidade de momento. E por que é uma pequena quantidade de momento? Porque momento muda muito rápido.
O time que queria, o Internacional que lamenta pegar o Fluminense no meio do Mundial de Clubes, tá comemorando quando pega o Fluminense depois de 4 derrotas seguidas. Então tem esse detalhe aí. Só que o Fluminense, por exemplo, eliminou o Internacional. Porque isso que é uma pequena parte sobre momento e uma grande parte sobre capacidade deste time. O melhor Bahia, o melhor Atlético Mineiro, o melhor Cruzeiro que é possível da gente enfrentar. Então eu quero pegar um time que o melhor time que eu vá pegar, o melhor, a melhor desempenho, a melhor sequência, o melhor jogo que ele tenha tido, seja num nível baixo. E pra mim, esse, obviamente, é o Atlético Paranaense. Acho que não tem nem discussão sobre um time que está na Série B, que tem um elenco enfraquecido, que chegou até aqui, como eu já falei, pegando Brusque, pegando o outro que o Atlético pega... Cadê? Em casa. É um jogo bem fácil também. O Guarani de Bagé. Na primeira parte, o Atlético pega, na primeira fase, né? Aquela fora de casa, contra o Pouso Alegre, de Minas Gerais. E tem uma vitória contra o São Paulo. Venceu uma e acabou ali se destacando por passar nos pênaltis. Contra o São Paulo, que fez uma atuação muito ruim, que teve um expulso no início do jogo. Então, assim, o Atlético Paranaense quer dizer que a gente vai passar? Não. O melhor Atlético Paranaense da temporada ganha do pior Fluminense na temporada. O pior jogo nosso... Qual que seria o pior jogo nosso? Não sei, talvez jogo contra o Bangu, apesar de a gente ter vencido. Mas alguns jogos assim, contra o Boa Vista. Nossa, o jogo contra o Boa Vista. Desesperador. Mas enfim. Esses jogos aí, por exemplo, se a gente jogar desse jeito e o Atlético Paranaense jogar a sua melhor atuação no ano, o Atlético Paranaense vai ganhar da gente. Então não tem definido nada num sorteio. Mas é o adversário mais acessível para pegar. Seja por momento, porque tá mal o Atlético. Essa classificação foi um suspiro de um time que é 12º e que não vai subir na Série B. Seja também por elenco, por qualidade, pela melhor atuação no ano. Então acho que o Atlético Paranaense é destacável o melhor para se enfrentar ou o pior dos times em relação a nível. E para mim ele tá sozinho num andar, tá? Assim como eu também acho que tá sozinho no andar de cima o Cruzeiro. O momento do Cruzeiro é ótimo. A melhor atuação do Cruzeiro, o melhor Cruzeiro no ano, inclusive com o Leonardo Jardim, né, um time bem diferente do que era com o Diniz no início do ano, é ótimo também. O único detalhe sobre o Cruzeiro é o que ele fez até agora na Copa do Brasil. E na Sul-Americana também. O Cruzeiro fora do Brasileirão não é um super Cruzeiro. O super Cruzeiro é o Cruzeiro do Brasileirão. O Cruzeiro na Sul-Americana, em que pese ter feito um segundo turno honesto ali com 5 pontos, por mais que tenha jogado 2 em casa e tal, mas assim, é um Cruzeiro na Copa do Brasil que foi mais burocrático do que deveria. Óbvio que quando vai para as quartas de final, e a gente está falando aqui do maior campeão, dos maiores campeões da Copa do Brasil, você dá um passo atrás e fala, pô, respeito, é quartas de final, eles vão se importar muito mais, e é o atual, né, o time que pelo menos está na briga, né, tá atrás agora no saldo de gols, mas líder do Brasileirão. É o time que está empatado na liderança do Brasileirão. É um time que, assim, você abre para ver o relatório de jogos, eu olho aqui, assim, tipo, desde o dia 27 de abril o time do Cruzeiro perdeu uma vez, pô. Desde o dia 27 de abril o time do Cruzeiro perdeu uma vez. Isso demonstra um time que momento é bom e que, nesse meio tempo, vai ter vitórias destacáveis. Inclusive é contra a gente. O 2-0 no primeiro tempo contra a gente aqui é bem construído. Engana quem assiste só o segundo tempo e diz que o Fluminense mereceu empatar, mereceu ganhar aquele jogo. Criou se tivesse qualidade, um pouquinho mais de qualidade, o Fluminense talvez tivesse empatado, porque teve chance. O Cruzeiro não fez um bom segundo tempo na marcação. Deu espaço para o Fluminense poder criar um pouco e o Fluminense botou 3 bolas na trave. Mas assim, é o adversário a ser batido nessa Copa do Brasil com a eliminação, até porque o Cruzeiro foi um dos que montou super times, né? E aí tem um bolo ali no meio. Pra mim tem um bolo que tem Bahia, Corinthians, nesse bolo tal. Eu acho que o mais parecido com o Fluminense aí é o Atlético Mineiro. Acho que Atlético e Fluminense são os mais parecidos dentro desse bolo de times ali que, pra mim, estão num cenário muito igual. E por quê? Porque pra mim Fluminense e Atlético Mineiro tem
tem uma estrutura de time, tem um elenco que já joga junto há um bom tempo, né? Boa parte dele foi construída, fizeram contratações esse ano, e o melhor Fluminense nesse ano já foi visto, assim como o pior Fluminense, a distância é imensa. Eu acho que o Galo tá na mesma. O melhor Atlético Mineiro que a gente viu nesse ano foi um ótimo time. Mas o pior Atlético Mineiro também foi desesperadoramente ruim. E eles aparecem com frequência. Então acho que são os dois mais semelhantes ali, Fluminense e Atlético Mineiro. E aí boto nesse bolo aí o Botafogo. Esse atual Botafogo, apesar da derrota pro Cruzeiro, ligeiramente acima, até pelos investimentos que fez agora no meio do ano. Boto o Vasco mais atrás, tá? Eu acho que o Vasco tá nesse bolo aí, mas o Vasco conversa muito mais com o Atlético Paranaense do que com Botafogo, Atlético Mineiro, Fluminense, Bahia e Corinthians. Se bobear, eu botaria até mais um andar sozinho com o Cruzeiro. Botafogo, Atlético, Fluminense, Bahia, Corinthians, todos esses aí em ordem. E aí botaria Vasco e Atlético Paranaense. Acho que é isso, tá? Acho que essa é a minha ordem. O Vasco não inspira confiança. O Vasco chegou até aqui na Copa do Brasil, passando pelo União Rondonópolis, passando pelo Nova Iguaçu, e na última fase ali, antes de entrar o time da Libertadores, passou pelo Operário de Ponta Grossa nos pênaltis. E agora eliminou o CSA com um bom jogo em casa, mas com um jogo fraco fora de casa. Então, assim, é um time que também chega bem voando na Copa do Brasil. No Brasileirão também tá mal. Enfim, então longe de ser um time que bote medo. Óbvio que pra gente tem aí uma questão de clássico, né? O fato de ser clássico também interfere bastante. A minha ordem é essa daí, ó. Vou botar na tela aí agora. A minha ordem seria essa de quem eu não quero pegar, ok? Aí eu vou... acho que é isso. Não quero pegar o Cruzeiro. Depois o Botafogo, até pelo nosso histórico recente. Atlético Mineiro. Entre Bahia e Corinthians eu preferia pegar o Bahia, tá? Só fazer essa mudança aqui. Pra mim a ordem é essa daí, a ordem de forças, tá? Para as quartas de final. E pra mim a ordem de quem eu não quero pegar, pra quem eu quero pegar é essa daí. Com esses vazios aqui sendo saltos que a gente pode dar. Concorda? Discorda? O comentário tá aqui aberto para isso. Tamo junto, deixa o like, se inscreve, até a próxima, valeu.